Entenda agora o esquema que fraudava concursos. Vamos falar disso, é uma questão polêmica, mas a gente precisa ficar de olho nisso. Nos últimos dias, a Polícia Federal revelou um esquema criminoso que fraudava concursos públicos. Os bandidos cobravam até 500 mil por vaga e usavam tecnologia, dublês, comunicação em tempo real. Hoje eu vou te explicar exatamente como esse método funcionava, quem está envolvido e o que isso significa para você que estuda para concurso. Então fica comigo. Mas primeiro, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem está estudando e se inscreve aqui no canal para continuar recebendo informações. Vamos falar sobre a máfia dos concursos públicos. O que era essa máfia? Era um esquema que era gerido por um grupo familiar com base na Paraíba, segundo a ICL Notícias. O que eles faziam? Eles usavam tecnologia muito sofisticada. Eles tinham pontos eletrônicos implantados cirurgicamente, olha que loucura, dublês nas provas e comunicação em tempo real para repassar a resposta. Isso aí me lembra a Missão Impossível, gente, aquelas tecnologias lá do Ethan Matthew, que só tem em filme mesmo. O que eles faziam? Eles cobravam valores altíssimos, até 500 mil por vaga, dependendo do concurso, do cargo e do grau de dificuldade, ou seja, um esquema milionário. E os pagamentos não eram nem só em dinheiro. Eles recebiam esses valores com veículo, ouro e até procedimento odontológico. O esquema teria sido liderado supostamente por Vanderlan Limeira de Souza, que é ex-policial militar expulso, e esse cara era quem atuava de forma central na negociação. Ele fazia todo o esquema, a logística, todo o esquema de corrupção. E era uma estrutura familiar, tinham irmãos, cunhados, sobrinhos, e esse povo eles ocupavam diferentes funções dentro da organização. E alguns nomes suspeitos aparecem com participação em vários concursos. E várias pessoas admitidas no esquema tiveram respostas idênticas em provas diferentes, inclusive nos erros. Foi assim que o pessoal começou a desconfiar. Era tudo muito igual. Eles passavam as mesmas respostas lá para os candidatos, estavam comprando as respostas e estava tudo muito certinho. E essa investigação mostrou o uso de laranjas, ou seja, compra e venda fictícia de bens e movimentações incompatíveis com a renda conhecida. Então não fazia sentido para essas pessoas terem tanto dinheiro se eles não trabalhavam direito. Então eles usavam laranjas para fazer uma lavagem do dinheiro que eles recebiam, porque era muito dinheiro, né, gente? Imagina 500 mil por cargo. E como é que o esquema burlava as bancas? Começaram a perceber que tinham gabaritos com respostas muito idênticas em provas. Era tão idêntica que eram iguais os gabaritos até em provas diferentes. E o que acontecia? Os candidatos que eram beneficiados, ou seja, quem comprava a prova, eles recebiam uma comunicação durante a prova por meio daqueles dispositivos eletrônicos escondidos, ou seja, eles tinham lá a cola, né? Também rolou fraude nos sistemas de segurança das bancas, corrupção dos agentes de fiscalização, até isso foi envolvido. E o laudo técnico da Polícia Federal, gente, ele apurou a probabilidade de erros idênticos, por acaso, eram quase nulas. Ou seja, essas pessoas que faziam as provas, elas erravam nas mesmas coisas. E a Polícia Federal viu que não batia a situação. Então era fraude na hora. E o que vai acontecer agora? O que vai dar? Os candidatos que eles forem beneficiados, eles podem ser exonerados, eles podem responder por crimes como organização criminosa, corrupção, falsidade ideológica, etc. Ou seja, eles estão em maus lençóis. Só que o que acontece? A gente também tem uma credibilidade dos concursos relativamente abalada. Porque muita gente séria que estuda mesmo para concurso fica desacreditado com suspeitas de fraude. Então até desanima de fazer concurso, que o que adianta eu fazer e estudar se vai ter fraude? Só que a maioria dos órgãos e das bancas ainda é muito séria, ainda trabalha com bastante segurança, por isso você não pode se desanimar. O que provavelmente vai acontecer hoje? Vai acontecer um movimento de reforço de segurança, vão rever procedimentos, reabrir concursos e anular muitos desses resultados. E o que você, concurseiro, deve ficar alerta? Na hora que você for fazer a prova, fique atento a tudo no fiscal. Veja se os fiscais estão trabalhando direito. Fiscalize os fiscais. Eu sei que você vai estar focado na prova, mas fique atento a qualquer coisa esquisita, qualquer coisa estranha. Outra coisa, quando você vê na internet, assim, promessas de facilitação ou garantia de vaga, é sinal de fraude. Se alguém oferecer isso, desconfia. Você vê um anúncio, uma propaganda aí de alguém que vai garantir a tua vaga. Não se envolva com esse tipo de coisa. Exija documentos, comprovantes, contrato legal, transparência e não caia nesse tipo de golpe. E se você souber algo suspeito, procure a Polícia Federal, procure o Ministério Público, procurem os órgãos responsáveis. Estude com foco, ética e persistência. Mentira, como a gente fala, tem perna curta. E eles acabam sendo descobertos cedo
ou tarde. Essas fraudes, elas são um alerta para todo mundo que acredita na justiça do concurso público. Mas não permita que isso te paralise. Continue estudando honestamente, porque essa é a sua melhor arma. Não desista de fazer concurso, porque a maioria deles é sim muito sério, é sim bem fiscalizado, mas cabe a nós também fazer a nossa parte de fiscalizar, observar e ficar de olho em qualquer coisa esquisita na hora das nossas provas, beleza?